Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. Nós estamos aqui para o estudo de mais algumas lições. Nessa mesa de explanação nós vamos estudar duas lições que foram abordadas na nossa EBD, que serão objetos do nosso estudo nessa manhã. É uma alegria podermos estar aqui novamente para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Está aqui conosco o pastor Benedito Gabriel, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral, e o pastor Humberto Vargas Sedano, que também é um dos membros do nosso colegiado pastoral. Na transmissão e no som está o nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. E nós gostaríamos de, nesse momento, nós vamos estudar fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, os sermões, e também um outro tema que é fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, os eventos. A primeira lição nós temos como texto áureo lá, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E na outra lição, que é sobre os fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, os eventos, nós temos como texto áureo Atos 3, versículo 6, que diz o seguinte: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a direção para esses estudos que teremos nesta noite. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, e tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que Tu fales conosco, através do estudo da Tua palavra. Capacita cada pastor aqui, Senhor, a ser um instrumento usado por Ti, para a transmissão do Teu recado aos nossos corações. Fica também, Senhor, com cada irmão que está nos assistindo ou que irá nos assistir em algum momento. Que o Senhor faça, Senhor, também que essa mensagem seja, Senhor, conhecida, recebida, Senhor, e que produza frutos que saltem para a vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, a vida de cada um dos envolvidos nesse trabalho, Senhor, que o Senhor sempre direcione e sempre nos use, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos ouvir então a primeira parte da lição, será pelo pastor Benedito Gabriel e depois o pastor Humberto. Saúdo a todos os presentes, o pastor Humberto Sedano, o nosso diácono Flávio Claudino, que está cuidando da transmissão, e a nossa irmã Rosângela, que está nos ajudando aqui na preparação do ambiente para que a nossa atividade se desenvolva. E como temos a incumbência de tratar de duas lições, obviamente terá que ser feito de modo um tanto quanto resumido, né? E eu vou falar aqui da primeira lição a ser tratada hoje, a lição de número 2 do nosso livro de lições, o nosso Compromisso, a revista Compromisso, que nós usamos aqui para os adultos. E começaria dizendo que, falando pelo conteúdo do livro de Atos 2, todos, não só do Atos 2, de todo o livro de Atos, que é a certidão de nascimento da igreja, que apesar do nome do livro ser Atos dos Apóstolos, ele fala muito pouco sobre os próprios apóstolos de Jesus, mas revela a ação direta de Deus na vida da comunidade que nasce da fé em Cristo Jesus, que desde então passou a chamar-se igreja, que nós hoje entendemos e denominamos como o corpo de Cristo. E Atos apresenta a expansão
do Evangelho através da Igreja Nascente, então. E pois foi a Igreja de Antioquia que enviou Barnabé e Paulo ao campo missionário. Isso está no capítulo 13, versículo 2, 3, onde muitas vidas foram alcançadas, transformadas pelo Evangelho, formaram-se líderes, eles plantaram igrejas. E o desfecho do livro é maravilhoso. Salta-nos aos olhos as duas grandes verdades. A primeira é que absolutamente nada pode deter a pregação do Evangelho. E a segunda verdade é que, como se o livro estivesse aberto, e que os demais capítulos devem ser escritos não só por aqueles irmãos que nos precederam, mas por todas as gerações futuras nas quais estamos incluídos. E uma outra coisa que nós destacamos na lição 2 no livro de Atos, a teologia do livro. Mesmo que o autor, ou Lucas no caso, não tenha a intenção de teologar com seus leitores, a exemplo das cartas paulinas, Lucas narra temas da teologia que são fundamentos da nossa fé cristã. E o autor da revista cita aqui Simon Kistemaker, que argumenta de maneira elucidativa 5 pontos teológicos que ressaltam aí no livro de Atos. Em palavra, ele ressalta que Deus em palavra e ação, um ponto. Jesus, segundo ponto. Espírito Santo, terceiro. Igreja, quarto. E por fim, escatologia, quinto ponto. E destaca, rapidamente aqui falando, Deus em palavra e ação. Deus tem tudo sob seu absoluto controle, nada foi de improviso, mas soberanamente planejado e executado por Ele, que enviou Jesus, que foi morto conforme seu desígnio e presciência, mas o ressuscitou, exaltou e o fez Senhor e Cristo, ou seja, o ungido. A segunda coisa, Jesus Cristo é Deus homem, é Deus, é humano e divino ao mesmo tempo. A história de Jesus não termina na cruz. O túmulo está vazio, ele ressurgiu e vive para sempre à destra de Deus. A terceira coisa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é destacada em todas as partes do livro, em sinais e ações miraculosas que nos impressionam sempre. E a igreja dependia para seu crescimento da ação do Espírito Santo em si. E por fim, a igreja propriamente dita não é um prédio ou uma instituição com CNPJ, trata aqui o autor, ou de estruturas físicas. A igreja, que deriva aqui da palavra grega eclesia, a palavra aparece 23 vezes em Atos. E o livro de Atos mostra uma igreja autogovernável, autoproclamável, autossustentável. Quando enviaram Barnabé e Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Lembrando que a igreja não é uma estrutura onde homens determinam o curso de suas ações ou projetam o seu destino. O destino está projetado por Deus em Cristo, mas a igreja toma decisões, não pela cabeça de um só. Nós, particularmente aqui na nossa denominação batista, as decisões são tomadas por uma assembleia, e que com oração a Deus e dirigida pelo Espírito Santo, cremos assim, nós de um modo democrático, mas espiritual, tomamos as decisões que norteiam as ações das nossas igrejas. Por fim, escatologia. Os pregadores, que vai ser abordado pelo pastor Humberto agora daqui a pouco, em seus sermões pregados desde Atos 2, 3, 7, apontam para um dia de juízo e restauração final. Isso está no capítulo 13 e também no capítulo 17. No começo do livro, logo após a introdução, Lucas apresenta um diálogo ocorrido entre o Senhor e os seus. A última visão que seus discípulos têm do seu mestre, Senhor, é uma esperança escatológica. E o propósito do livro, para a época, tem um claro destinatário, Teófilo. Palavra grega composta de 2 sufixos ou prefixos, theo, Deus, e philos, amigo ou amante. Então, Teófilo quer dizer, uma tradução nossa aqui, amigo de Deus, que pode ser uma pessoa chamada Teófilo mesmo, ou pode ser para todo amigo de Deus, todo aquele que
se aproxima de Deus quando toma conhecimento de sua revelação através dos tempos e é atraído para Cristo, para a salvação e para o trabalho que nós temos que desenvolver como evangelistas. O autor, ele não podia se restringir só ao povo judeu, como foi a princípio, mas ele disse que deve ser proclamado a todos. E a boa nova deve progredir, prosperar no mundo, ganhando outros, através da ajuda do Espírito Santo. E não há como ser Igreja do Senhor nos dias de hoje, ignorar o livro de Atos, os princípios, as orientações que nos advêm dali, para a orientação da nossa praxis, nosso dia a dia, e nossa fé, nossa firmeza em convicção espiritual como filhos de Deus, servos de Deus, criaturas de Deus, regeneradas do pecado pelo sangue glorioso de Cristo. Isso nos dá uma identidade. Filhos de Deus, com a incumbência de propagar a graça e o Evangelho a todos aqueles que nós pudermos alcançar durante os dias de nossa vida. Então, essa é a minha visão, assim, sucinta, né, sobre o livro e, em particular, sobre o capítulo 2, que trata de os sermões da igreja, que vai ser certamente abordado com mais detalhes pelo nosso querido pastor Humberto, e eu devolvo a palavra ao nosso mediador, o diácono William. Por favor, irmão. Agora nós passamos a palavra ao pastor Humberto, né, que vai trazer a outra parte da lição. Boa noite, pastor Gabriel, irmão William, Flávio também. Então, irmãos, esta lição foca os sermões. Então, no lugar de falar dos atos dos apóstolos, podemos falar dos sermões dos apóstolos. Agora, é interessante a gente ver o Antigo Testamento, não? Porque nós temos uma rica fonte nas escrituras da antiga dispensação, onde destacaram muitos profetas, não? Muitos profetas, muitos sábios. Eram teólogos, eram profetas, eram poetas, eram homens inteligentes, não? A gente destaca Isaías, o maior dos profetas, não? Temos Amós, um hebraico puro, temos o próprio Salomão com seus escritos, o próprio Moisés também, não? Agora, surge a igreja e nasce em Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. E é interessante que, assim, nos evangelhos, quem prega é Cristo no poder do Espírito. E em Atos, quem prega são os apóstolos no poder do Espírito Santo, não? E vemos que a capacidade de cada apóstolo, aqui, os principais aqui são Pedro, aqui ele tem 9 sermões no livro de... Não, 8 sermões no livro de Atos. Pedro, Paulo tem 9 sermões. Depois encontramos também o de Estevão, encontramos outros por ali, não? Porque no total há 24 sermões em Atos. Vemos que no caso dos apóstolos, não? Há duas fontes da capacidade deles para pregar. A primeira está no texto que acabamos de ler, não? Que é texto áureo. A verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com o Senhor Jesus. Então, 3 anos e meio ouvindo sermões, parábolas, ensinamentos ricos. Ele deu para eles o conteúdo e aquilo que lá na frente poderiam usar. E quando vem o Espírito Santo, que é a segunda fonte, no caso, isso acontece, não? Isso acontece. O Senhor tinha falado assim, não? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que han de vir. Então, eles tinham toda a informação que o Senhor Jesus deu durante 3 anos e meio. Agora, como organizar todo aquele ensino, que era vasto? O Espírito certamente operou na mente e no coração dos apóstolos para poder comunicar em forma organizada tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então aqui temos sermões, mas detrás dos sermões há convicções, há conhecimento que o Espírito organiza para que eles pudessem falar. E sabe o que vai a prevalecer em todos os sermões? É uma coisa, não? É que Cristo ressuscitou. Esse vai ser o comum denominador de todos os pregadores dos sermões de Atos. Cristo ressuscitou, ele não está morto, venceu a morte não podia reterlo. Outra questão interessante que temos que destacar é que Atos se divide em 2 partes, não? Na primeira parte, Pedro é o líder, e os sermões dele têm uma palavra-chave destinada para Israel: arrependei-vos. Porque nos sermões
Pedro dice, vocês mataram o Filho de Deus, vocês assassinaram, vocês crucificaram. Ele aponta o pecado da nação. Só que Deus manda tempos de refrigério para que se arrepentam, não? E chama a arrependimento. Então a palavra que ele usa chave nos sermões é arrependimento. Voltem para Deus. Erraram, mataram o Senhor, mas podem ser salvos se se arrependem. Já na segunda parte, o pregador e o líder não é Pedro, é Paulo. É Paulo, não? E ele prega o evangelho, mas não para Israel, para os gentios. E ele não usa a palavra arrependimento. Ele usa a palavra crer. Você tem que crer. Porque eles ouvem por primeira vez uma mensagem judaica, não? Que era o evangelho para eles, que era judaica, não? Então ele chama a crer em Cristo, a aceitar a Cristo. Um exemplo, quando o carcereiro ia suicidar-se, não? Que dice, pergunta, o que posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, ser salvo a tua casa. Então aí o chamado para que possa crer no Senhor, Agora é interessante porque quando você lê Atos, em Atos assim, há expressões que mostram que crescia numericamente a igreja, tá? Mas crescia direcionada pela pregação. As pregações que há em Atos são como uma coluna vertebral. Ela vai dirigir, e há uma medula que é expressão que vai dirigir o crescimento da igreja, não um crescimento assim sem norte. Tem a pregação da palavra. Só que a Bíblia usa assim em Atos 3 frases interessantes, não? Diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicaba o número dos discípulos. Também muitísimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12:24. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19:20. E o que é rico assim, nos sermões de Atos, é a cristologia. Porque nos evangelhos se fala só Jesus. E até agora muita gente, pastor, reitor, Jesus. Em Atos e nas epístolas não é isso. Pedro fala assim: a esse Jesus Deus o fez Senhor e Cristo. Então, na teologia e cristologia de Pedro e de Paulo, não é Jesus, é o Senhor Jesus. E na época a palavra grega era curios. Qual que era a saudação romana entre assim, soldados, comandantes, centuriões? Esticavam o braço e falavam: César é curios, César é o Senhor. Só que Pedro e Paulo falam: não, Jesus é o Senhor. Aqui Senhor equivale a Adonai, é divino. Então essa é a pregação. Outra coisa que Pedro fala: Cristo é príncipe e salvador. E a palavra príncipe do termo arque, significa que ele é o autor de tudo. Tanto é que ele mesmo fala que ele é autor da vida também. Então Cristo, quando é pregado assim por Pedro e por Paulo, ele é exaltado. Não é só Jesus, o Senhor Jesus, príncipe, salvador, ele é o autor da vida, e nele é a salvação, nele é a cura, tudo aquilo que acontece é por causa de... Então, Cristo certamente é anunciado por todos os apóstolos que vão a pregar, Pedro, Paulo, Esteban, todo. Ele certamente, o sermão é cristocêntrico. Então, há um crescimento numérico das pessoas, mas também da palavra. E tanto é que cresce a palavra, porque até aqui só era Antigo Testamento, não? Tanto cresce a palavra que se forma o Novo Testamento. A gente sempre recomenda assim: você quer conhecer David? Bom, tem que ler os Salmos de David, mas também tem que ler 1º e 2º Samuel, onde está a vida dele, em forma paralela. É igual aqui. Você quer conhecer Paulo? Lea a vida de Paulo, como se converte em Atos, e até o final de Atos. Mas também tem que ler as epístolas, porque as epístolas encaixam dentro de Atos. Então, crescia a palavra de tal forma que se formou um Novo Testamento, não? O corpo apostólico do Novo Testamento. Voltando outra vez, a centralidade da pessoa do Espírito Santo. Observe como trabalha o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento, usando a época dos juízes, o Espírito Santo veio sobre Otniel, veio sobre Gideão, veio sobre Jefté, veio sobre Sansão. O que fazia o Espírito Santo na vida desses homens? Os tornava corajosos, habilidosos com a espada para poder enfrentar o inimigo, vencê-lo e livrar a nação. Esse mesmo Espírito Santo vem sobre Pedro, vem sobre Felipe, vem sobre Esteban, vem sobre Paulo, vem sobre Apolo. O mesmo Espírito Santo. Só que não vão a usar a espada que usavam antigamente, mas vão a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para usá-la com habilidade, com maestria, não? Com erudição, para conquistar almas, para salvar pessoas. Então realmente é o poder operando.
como a Bíblia diz, não? Que a palavra de Deus se vive eficaz através da pregação desses homens de Deus. Eles, usados pelo Espírito, podiam chegar a muitas pessoas. E os sermões, como você vê, eram sermões ricos. Eles eram didáticos, eles eram proféticos, eles eram evangelísticos. Eles certamente eram sermões que, quando você lê, estuda, encontra uma ordem preciosa. E outra coisa interessante, não? Dentro da lição, aqui se menciona, me parece que são seis sermões, não? Bom, os 3 primeiros acontecem em Jerusalém. Pentecostes, na Porta Formosa, são 2 com Pedro. O terceiro sermão, também em Jerusalém, com Esteban. Tá. Só que um quarto sermão acontece fora de Israel, vai para o norte, vai para Antioquia da Pisídia, que aqui se menciona, não? É a rejeição dos judeus do Evangelho quando Paulo vai para os gentios. Aí há uma divisão. Israel vai ser excluído da pregação, vai ser os gentios e vai haver conversão. Depois encontramos Paulo em Atenas, que era o berço da cultura mundial, da filosofia mundial, onde também prega no aerópago para os homens que não conheciam Cristo. Então você vê que a pregação, ela não se centralizou em Jerusalém. A igreja avança pregando. A igreja avança conquistando mentes de outros lugares até chegar até Roma, que era realmente na época, não, o fim dos tempos, o confim da terra, não? O confim da terra. Agora, rapidamente para ver assim os sermões, porque não dá para ver em detalhe. Pedro nega ao Senhor Jesus 3 vezes. 3 vezes. Cristo chama o restaura, que confesse que ele amava ao Senhor 3 vezes e o faz. E em Pentecostes, ele prega, se converte em 3.000 pessoas. E o sermão dele se divide em 3 partes. Explicação, aqueles que estão falando em outras línguas não estão bêbados. Isso já anunciou Joel, iam falar em línguas, em outros idiomas, que as pessoas iam entender. Segundo, exposição. A partir dessa explicação vem a exposição do Evangelho. Aquele que você mataram em Jesus, ressuscita, é o Senhor, tem que arrepender-se. Essa é a aplicação. Assim fecha a aplicação. Você tem que arrepender-se, aceitar a Cristo como Salvador, e assim acontece. E a reação é que eles se compungem, diz a Bíblia aqui, pedem para Pedro falar, não? Que faremos, irmãos? E aí vem a resposta, não? Arrependei-vos e se convertem. Esse seria o primeiro sermão de Pedro. O segundo sermão de Pedro, na Porta Formosa, quando cura aquele coxo de nascença, ele vai a apontar o seguinte: vocês mataram aquele que Deus enviou. O Messias que vocês esperavam, vocês mataram. Vocês são culpados. Segundo ponto. Terceiro, Cristo foi inocente, tanto que Pilatos o reconheceu, mesmo assim vocês o mataram. Quarto, aquilo que passou com Jesus, sofrimento, estava escrito nos profetas. Quinto, a paixão de Cristo certamente abre o entendimento das pessoas que estão ali. Precisava sofrer, mas ressurge com poder e glória. Ele triunfa sobre a morte. E esse sexto ponto mostra que realmente ele era o Messias. Esse é exatamente o esboço do segundo sermão. E como já explicamos, a cristologia mostra a Jesus como alguém que é justo, não pecou, não precisava morrer. Ele era o servo do Senhor, cumprindo as profecias. Ele era o homem de dores que fala Isaías. É interessante porque todos os sermões de Pedro, Paulo, os demás, Esteban, eles são fortemente arraigados no Antigo Testamento. As profecias messiânicas são usadas em forma contundente. Agora, o sermão de Esteban diante do Sinédrio é interessante, não? Porque observem, com Pedro se converte em 3.000. Primeiro sermão. No segundo se convertem 5.000, 8.000. Quando Esteban prega, quem se converte? Ninguém. E pior ainda, porque ele é morto, ele é apedrejado. Só que o sermão dele, que é o maior que tem Atos, o mais longo, é riquíssimo. É espiritual, é ungido, é profético, é histórico, é maravilhoso. E tem um versículo que chama a atenção. Quando ele era apedrejado, estava morrendo, dice: as testemunhas colocaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o que acontecia? A palavra nunca volta vazia. Por quê? Porque esse sermão de Esteban, Paulo ouviu, que na época era Saulo, ouviu. E quando você vê os sermões de Paulo, há um ecoar das palavras de Esteban nos sermões de Paulo. E outra coisa interessante, a palavra não volta vazia, não?
todo o perfil que tinha Esteban, era cheio do Espírito Santo, bom testemunho, cheio de graça, cheio de poder, fazia milagres, era muito ousado, tudo isso. Depois Paulo seria quando se converte. Então você vê que aparentemente no sermão de Esteban ninguém se converte, aparentemente, mas a semente não volta vazia. E outra coisa, em Atos, lembre que a ordem é pregar em Jerusalém, Samaria, sair de Israel até o confim da terra. Sabe como que avança a igreja? Com a morte de líderes como Esteban. No capítulo 12 vai ser com Tiago. A igreja não avança comodamente, a igreja avança como com dor de parto, sofre morte, lágrimas e avança assim. Vai ser com Esteban, vai ser com Tiago, e nesse sentido, certamente, não, Deus se vai a glorificar. Vai a glorificar. E bem, essa questão, não? Porque depois do sermão de Esteban, que aqui se menciona na lição, temos o sermão de Paulo em Antioquia. Haviam duas Antioquias. Na época havia muitas cidades com esse nome, Antioquia. Por quê? Porque houve um líder, não? O Antíoco, um líder grego, não? Que colocou o nome a muitas cidades baseado no seu nome, Antíoco, Antioquia, não? Na Antioquia, onde surge a igreja que vai ser missionária cristã, onde estava Barnabé e Paulo, era Antioquia da Síria, no norte de Israel. Só que ele está pregando em Antioquia da Pisídia, que está lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Lá está pregando. E ele também dá um sermão, Paulo neste caso, um sermão contundente, bem parecido com a pregação de Esteban, mostrando aos judeus que eles pecaram, que eles erraram quando mataram a Cristo, tudo isso, não? Só que eles se revoltam, não aceitam, e quando Paulo decidiu, já que vocês não querem ouvir, vamos para os gentios, e começa a pregar. Vai ser um sermão chamado um sermão profético e de julgamento. Então Israel é tirado, é o que Paulo diz em Romanos, não? É cortado da videira, é cortado, não? Da árvore, é excluído, e o evangelho passa para os gentios, onde vão haver as conversões. Depois encontramos o sermão de Paulo em Atenas. Como já explicamos, Atenas era o berço da filosofia, era a capital mundial cultural, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes escolas. Na época estavam os estoicos ali, ¿no? Brigando, ¿no? con otras escolas que había na época, ¿no? Epicureos, ¿no? Mas havia mais escolas, mas também havia muita superstição. Quando Paulo chega a Atenas, vê tantos altares, havia um historiador que falava assim: era mais fácil achar um Deus que achar uma pessoa em Atenas. Muita intelectualidade, mas muita superstição. Paulo se revolta em forma sóbria, ele começa a pregar, e é interessante porque Paulo usa uma estratégia. Ele não usa o Antigo Testamento. Ele usa, como ele era uma pessoa culta, conhecia filosofia, conhecia mitologia, conhecia tantas coisas, ele começa a usar poetas gregos conhecidos. Ele fala, está escrito que nele vivemos, somos e nos movemos, Deus. Tá? E ele começa a falar de filosofia natural, não da criação, fala que Deus é um Deus que criou todo, não precisa do homem, não precisa de ninguém, ele é autônomo, autossuficiente, e começa a explicar que ele enviou seu filho Jesus. E quando ele começa a pregar, ele é chamado de tagarela, não? Porque estava pregando novos deuses, estranhos deuses. Mas você fala, não, você tem um altar aqui ao Deus desconhecido. Eu estou pregando um Deus conhecido. E prega um Deus que é criador, um Deus que é salvador e um Deus que é juiz. E Cristo é esse juiz que morreu, foi sepultado, ressurgiu e vai julgar as pessoas, chama a arrependimento. E aparentemente também ele é rejeitado ali, rejeitado. Só que você vai lendo ali na frente, a palavra nunca volta vazia, não? Houve um tal Dionísio Areopagita, que ele se converte, não? Se converte. Mas, no geral, Atenas, que era, entre aspas, não, a capital mundial da inteligência, rejeita o evangelho, rejeita Cristo, rejeita Paulo. Só que há um remanescente, sempre havia um remanescente, não? E Paulo continua a pregar. E o evangelho vai avançar assim, vai avançar até chegar a Roma, não? Paulo vai fundar igrejas, produto da pregação, vai fundar muitas igrejas. Nós temos hoje 13 cartas que ele escreveu, todas destinadas a comunidades que são fruto da sua pregação. Ele era apedrejado, era açoitado, era preso, mas a palavra nunca voltava vazia. Germinou, Deus se glorificou, certamente seria isso o resumo dessas lições aqui, não? Eu gostaria de destacar um ponto aqui, já citado aqui pelo nosso pastor Cegano, sobre a oratória. Os apóstolos foram conhecidos como homens indoutos. Desculpem.
O teu microfone não quis trabalhar. A característica dos apóstolos de serem homens indoutos que falavam, depois que se converteram e foram ungidos pelo Espírito Santo, enviados, né? Começaram a falar muito bem. Então, uma coisa a se destacar é que a oratória sempre foi muito importante em um mundo no qual a comunicação era direta e feita para as multidões de locais abertos, que era o caso do Areópago, citado pelo pastor Sedano, ou mesmo lá em Jerusalém. A oratória foi usada no deserto, no pátio do templo, nos anfiteatros greco-romanos. E a eloquência sempre foi uma característica importante em lideranças para a expansão de ideias. Na ocasião em que foi escolhido para falar ao povo por Deus, Moisés apresentou suas dificuldades perante o Senhor. Lá em Êxodo capítulo 4. Ah, Senhor, eu sou... E Deus falou, perguntou a ele quem é que fez o homem e a capacidade de falar e outras coisas mais. Deus proveu a solução para Moisés, que se tornou o orador. O profeta Jeremias, quando ainda muito jovem, recebeu a palavra do Senhor, avaliou-se como incapaz de falar ao povo, mas o Senhor também o proveu de palavras. Então, quando os apóstolos falavam, não eram coisas naturais, coisas de Deus. O Espírito Santo os capacitou, como continua fazendo até hoje. Eu, por exemplo, estou falando aos irmãos aqui, eu era uma pessoa, quando jovem, eu ia na igreja, eu não entendia como é que uma pessoa podia vir e fazer isso que nós fazemos aqui. Falar olhando para a plateia, ou falar de Cristo a outra pessoa. Mas depois que me converti, aceitei Jesus como Salvador, duas coisas importantes aconteceram. Comecei a entender a palavra, devagarzinho fomos tendo compreensão, e essa capacidade de me comunicar com outras pessoas foi acontecendo levemente, lentamente, gradativamente. Embora não seja perfeito nisso, consigo hoje me expressar razoavelmente. E nessa lição nós estudamos como galileus com formação simples se transformaram em comunicadores eloquentes e como isso foi importante para a pregação do Evangelho de Cristo. E eu gostaria de lembrar também uma coisa que a gente aprende nos nossos tempos de ginásio, colégio, hoje chama-se ensino fundamental e médio, né? Falou-se para nós, naqueles dias, de Demóstenes, considerado talvez o maior orador grego. Ele era gago, mas a oratória era importantíssima para alguém que queria ser um líder. E ele herdou dos pais, que morreram cedo, uma boa fortuna. Mas os mentores, os tutores que ele teve mais tarde, dilapidaram todo o patrimônio, e ele começou a se preparar para ser um líder. E era gago, e precisava de oratória. O que fez? Dizem os autores que ele enchia a boca de pedrinhas, ia na beira do mar, falava alto à vontade, né? E treinava com pedrinhas na boca até desenvolver uma oratória eficaz. E é citado até hoje como um dos grandes oradores. Mas os apóstolos não tiveram tais oportunidades e eles não eram comunicadores que dependiam de sua oratória, de sua capacidade de convencimento através da palavra, mas dependiam sim do Espírito Santo. E, em contrapartida, nós temos Paulo, o apóstolo citado aqui largamente pelo nosso irmão Sedano, que não só teve o Espírito Santo, teve muitas instruções da palavra durante um tempo que esteve na Arábia, aprendendo o próprio Senhor Jesus, segundo ele mesmo refere em suas obras, mas ele tinha cultura. E esse discurso que ele fez no Areópago é citado em cursos de oratória como um exemplo de como se aborda uma plateia, despertando total interesse nas nossas pregações. Como é que chama mesmo, pastor Sedano? O quebra-gelo, né? Esse quebra-gelo de Paulo é antológico, é citado muito mesmo. Mas eu gostaria de terminar essa minha rápida participação aqui, lendo algo que Paulo falou com conhecimento, com inspiração do Espírito, e sobre quem é o assunto que realmente tem relevo na obra de todos esses homens de Deus. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 20. Eu vou ler 7 versículos que dizem, ele falando sobre Cristo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Falando de Deus, né? Que Deus utilizou-se
do sacrifício de seu Filho Cristo para nos libertar, nos dar essa dignidade que a igreja tem hoje. E segue, no qual, em Cristo, temos a redenção, a compra do pecado e da perdição para a liberdade e a felicidade dos filhos de Deus, e a remissão dos pecados. Quando Cristo veio, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, não é que cobre, mas que tira o pecado do mundo. E ele fez isso com a remissão dos pecados. E no versículo 15, Paulo diz: este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, ou seja, nós vemos Deus nele, o primogênito de toda a criação, pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele exalta de uma maneira que só Deus poderia ter revelado a ele a grandeza de Cristo e a grandeza daquele que nos chamou para a sua graça, por sua graça. E ele fala no versículo 17 sobre Jesus. Ele é antes de todas as coisas. E diz mais, nele tudo subsiste. É maravilhoso isso. Isso me causou uma dúvida no passado. Quando Jesus morreu, porque ele de fato morreu, senão seria uma simulação. Se tudo subsiste nele, como é que a natureza, a organização do cosmos continuou enquanto ele estava morto? Se é nele que tudo subsiste e ele estava morto. Morto mesmo. Aí, um dia eu cruzei lá no livro de João, eu e o Pai somos um. Quando ele fechou os olhos, houve um abalo, a natureza se manifestou, mas o Pai sustentou tudo até que ele voltasse em glória e assumisse todo o poder nos céus e na terra, e o Pai descansou na autoridade que deu a ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, olha que glorioso. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse primogênito de entre os mortos, nós notamos aí que houve muitas ressurreições na Bíblia, mas todos morreram de novo. Cristo nasceu com o corpo glorificado e eterno que não morre mais. Aquele que é o padrão que mostra o que nós seremos quando ele nos chamar para do túmulo ou transformar em os vivos, como 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante, fala, 1 Coríntios 15, de 40 em diante, também fala disso. Por quê? Diz o 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando a gente reflete nisso, isso é algo grandioso. E o 20, que eu concluo lendo, diz: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo Deus, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vou ler o 21. E a vós outros, nós, inclusive, também que outrora eras estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Jesus faltam palavras, ele é indescritivelmente maravilhoso, grande, amoroso, eu prefiro falar nesta ordem, misericordioso e gracioso para conosco. Tudo que nós fizermos como sinal de retribuição, de gratidão pelo que ele nos fez, é muito pouco. Mas graças a Deus por ele ser tão bom e por ter enviado os apóstolos para nos trazerem essas verdades maravilhosas, como esse texto exposto por Paulo aqui, que nos edifica, nos fortalece, e que nós todos que estamos hoje compartilhando essas verdades possamos ser edificados por isto que acabamos de ler de Paulo, né? Que Deus nos abençoe nisso. Devolvo ao irmão William. Bem, meus queridos, nós vimos a preciosidade, né, dessas lições que foram abordadas, e diante de tudo que foi dito, né, nós vemos aqui a divisão que o pastor Humberto ressaltou do livro de Atos, na primeira parte em que Pedro ele enfoca a questão do arrependimento, e na segunda parte Paulo enfatiza a questão do crer, né?
E nós vemos que tantos os eventos quanto os sermões ressaltaram esta necessidade de arrependimento e de crer. E eu gostaria de trazer isso para os nossos dias, né? Você, meu querido amigo, você já se deparou com essa situação de arrependimento na sua vida? Porque Jesus disse que veio chamar aqueles que estavam perdidos. E é necessário que nós nos reconheçamos perdidos para sermos alcançados por Ele, sermos salvos por Ele. E por estarmos perdidos, precisamos nos arrepender do nosso mau caminho, da nossa má direção, daquilo que realmente desagrada a Deus, que está embutido em nós. Você já se deparou com essa situação de arrependimento? E se você já deparou com isso, já reconhece que sem Deus você não pode caminhar e que você necessita do Senhorio de Jesus na sua vida, você crê realmente que Ele é o Senhor, que Ele morreu por você, porque é necessário que você passe por essas situações. Todos os sermões, os fatos revelam isso, que Jesus é o Senhor e Ele será reconhecido por todos, porque um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas alguns vão reconhecer isso para sua própria condenação e outros para sua salvação, porque já o reconheceram antes. E você realmente reflita sobre isso, essa necessidade de arrependimento. Muitas pessoas morreram, como Estevão e tantos outros mártires, os próprios apóstolos, morreram pregando esta palavra: arrependei-vos, voltem-se para Deus. É necessário que nós realmente voltemos para o Senhor, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós vamos passar agora novamente aos pastores para suas considerações finais, e depois eu gostaria de fazer um convite especial para você, e nós vamos nos despedir dessa vida de expansão. Então, vamos a sintetizar uma segunda lição que ainda ficou pendente, não? Agora é fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, os eventos, não? Os eventos. Então, primeiro ponto, não? Pentecostes e a manifestação do Espírito Santo, não? Quando começa a era do Pai? Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Quando começa a era do Filho do Senhor Jesus? Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Quando começa a era do Espírito Santo? Pentecostes, não? Pentecostes, não? A Bíblia menciona assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito les concedia que falassem. Aí começa a era do Espírito Santo. Estamos na era do Espírito Santo. Ela termina quando vem Cristo para levar a igreja, no arrebatamento. Estamos então na era do Espírito Santo. A era da graça começa com Cristo. Só que a era do Espírito Santo começa quando vem Pentecostes. Aí também nasce a igreja, que é o corpo de Cristo, para que dê continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Nesse poder, os cristãos, a igreja tem que cumprir a grande comissão. E vemos que essa manifestação do Espírito Santo se dá com três características, não? Qual que é a primeira? A primeira é algo invisível que podia sentir-se. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Ninguém podia ver o vento, mas sentia. Agora, é interessante que no hebraico a palavra espírito é ruá e significa vento. E também significa espírito. E observe, o Pai é espírito. Cristo também era espírito, só que se tornou homem. Se corporizou, se tornou ser humano. Volta para o Pai, corpo glorificado, e manda o Espírito Santo, que é espírito invisível, vem para tomar conta agora da igreja na era onde ele é o protagonista. É algo espiritual, algo celestial, algo que vem do céu, é a promessa do Pai. A promessa do Pai. E agora, o segundo elemento vai ser algo visível que podia verse. Sobre cada um dos 120 discípulos havia uma língua como que de fogo.
Es interesante porque aquí tenemos un elemento purificador. Cuando Isaías ve a glória de Deus, que era santo, 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 que fala? Ai de mim que sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo impuro de lábios. Então, o que acontece? Vem o anjo, pega o tenaz, pega carvão aceso e coloca nos lábios para purificar. De fato que não era um carvão físico, senão poderia queimar ele. É como na sarça ardente de Moisés, que o Senhor pede que tire a sandália dos pés. Era um elemento de purificação. Então aqui, as línguas como de fogo, o Espírito Santo purificando cada futuro mensageiro antes de pregar o evangelho. As línguas como de fogo. Agora, algo audível que podia entender-se. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas. Em outros idiomas. E lembremos que, na época, Jerusalém, ela tinha mais ou menos 80.000 habitantes, a cidade, dentro das muralhas. Havia talvez 10.000 fora das muralhas. Só que de fora, viram mais de 100.000 pessoas, que era uma festa judaica que começava na Páscoa, continuava certamente com os pais das Asmos e continuava até Pentecostes. Então estava assim, estava assim, havia mais ou menos 190.000 pessoas, de 16 lugares do mundo, cada um com seu idioma. E vem que o Espírito Santo usa os discípulos presentes, os capacita para falar em outros idiomas. E as pessoas que eram partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, onde surgiu a Torre de Babel, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egipto, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes, ouviam o idioma que eles falavam, que era deles, falar das grandezas de Deus. Então eram idiomas que se podiam comunicar, neste caso o evangelho. Então, o que temos ali em Pentecostes? Uma pregação simultânea em vários idiomas para poder alcançar as pessoas. Então, Pentecostes foi um momento de nascimento da igreja, e hoje o DNA da igreja, ela nasce para pregar o evangelho a todas as nações, o que era a grande comissão de Mateus 28:20. Então, realmente, ali se concretiza. É um exemplo, é uma mostra do que lá na frente a igreja teria que fazer, ir às nações, porque estavam aqui em Jerusalém. Então, o propósito não é pregar só no grego, no hebraico, pregar em todos os idiomas. E sabe que na reforma foi esse o alvo de Wycliffe, na Inglaterra, de Hus, na Checoslováquia, de Lutero, na Alemanha, traduzir a Bíblia ao vernáculo, na língua que eles pudessem pregar e o povo pudesse entender. Não era latim, na época, não, tem que ser traduzido hoje. E assim foi. Assim surgiu a Bíblia Reina Valera, que é em espanhol, assim surgiu Almeida, que é em português, pregar a pessoa do lugar no seu idioma. Então, mas já tinha o nascedouro lá em Pentecostes. Esse era o alvo. Então, esse dom de línguas aqui, observe, procede de Deus. Foi dado pelo Espírito Santo. É dinâmico, porque era para alcançar as pessoas, não? Ele capacitava o cristão a comunicar o idioma, no idioma do povo, o evangelho. Se entendia, as pessoas compreendiam, e qual era algo? A conversão da pessoa. E qual era o propósito assim espiritual? É glorificar a Deus. Porque pessoas podiam ouvir a grandeza de Deus e glorificavam a Deus. Só que hoje temos um dom de línguas que é diferente, não? Esse dom de línguas é místico, só para a pessoa, é estático, só para o indivíduo, é egoísta, individualista de consumo. Ele não procede de Deus, não é dado pelo Espírito Santo, não comunica nenhuma mensagem, não tem propósito, não se entende, não edifica e o pior, não glorifica a Deus. É um falso dom de línguas. Mas esse dom de línguas aqui é exclusivamente para pregar o evangelho a toda criatura na linguagem que possa essa pessoa entender. Por isso que Paulo falava assim, não? Todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir aos outros a falar 10.000 palavras em língua que ninguém entende, não? Então, realmente Paulo foi nesse sentido objetivo. E o segundo ponto que termino aqui, minha participação nesta lição, é a cura de um deficiente físico e a manifestação do poder de Deus. E a Bíblia menciona que foi curado um coxo de nascença, não? Que estava pedindo esmola. Por que foi curado? Porque o Senhor tinha falado, não? Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor tinha falado que ia acontecer isso, iam haver sinais. Milagre, sinal é o mesmo. Há um binômio, não? Palavra, poder.
mensagem, milagre. Então, a mensagem confirmava que a palavra, que a mensagem era de Deus, o milagre, neste caso a cura, a cura. E Pedro falava isso. Esse milagre não aconteceu pelo nosso poder, mas por causa da fé em Jesus. Isso aconteceu. Deus glorificou seu Filho, Ele é o Senhor Jesus, e por isso aconteceu esse milagre. Então as pessoas podiam entender, através do milagre, que a mensagem não era qualquer um, era sobrenatural, era espiritual, para conversão, E essa questão dos milagres, o Senhor deu para os apóstolos, foi para o colégio apostólico. Por quê? Porque as pessoas hoje mais se preocupam com milagres, não? Tem campanha de milagres, cura nas igrejas, e não a pregação do evangelho. Isso é subjetivo, é perigoso, não? E quando a gente vê, por exemplo, na história, assim, de forma cronológica na história, observe que nem sempre houve milagres. 400 anos, Israel no Egito, houve milagres na época de Faraó? Não houve. Naqueles 400 anos, depois vai começar. 400 anos antes de Cristo vir, naqueles 4 séculos de silêncio, não houve. E muitos profetas, nós temos na Bíblia 17 livros históricos, ou proféticos, não? Nem sempre todo profeta fazia milagres. João Batista, o maior dos profetas, nunca fez milagres. Então, nem sempre, mas milagres aconteceram em concentração, em épocas específicas. Por exemplo, na fundação do mundo, houve milagres. Na primeira semana da criação, Deus se movimentou para poder organizar o mundo, o cosmos, e dar-nos um céu, uma terra, para poder habitar. Aí houve, na fundação do mundo. Houve também uma concentração de milagres na fundação de Israel. A partir, certamente, de Moisés. Nas pragas, cruzar o mar vermelho, no deserto, na posse da terra prometida. Nesse período também houve concentração de milagres, confirmando que Deus estava agindo de forma sobrenatural, ajudando o ser humano fraco, limitado, para estabelecer-se lá em Israel. Depois vai haver uma pausa, e encontramos que vão começar milagres em concentração, como da manifestação da fundação da terra e também da fundação de Israel, na fundação da igreja. O primeiro milagre que precede ao nascimento de Cristo é o caso de Isabel, que vai dar luz a João Batista. Cristo também nasce miraculosamente da Virgem, não? E ele vai fazer muitos milagres, igual aos apóstolos. ¿Para quê? Para estabelecer a igreja no mundo. Pedro, Paulo vão a fazer milagres, curar, ressuscitar. Essa geração apostólica, eles vão a fazer milagres. Mas não podemos usar assim os milagres como algo que deve acontecer sempre. O que deve acontecer sempre é a pregação do evangelho, que é outra coisa, não? De forma contínua. Isso não tira a soberania de Deus, porque Deus pode agir miraculosamente. Só para poder completar essa parte e acabar com minha fala. Houve um momento em que Deus deu milagres a Israel, reino do norte, apóstata, afastado de Deus. Foi quando levantou a Elias e Eliseu. Ali houve concentração de milagres. Elias fez milagres, Eliseu também, só que era como testemunho para os rebeldes que não se converteram ao Senhor, e certamente houve também punição. Não? Foi duas pessoas, Elias e Eliseu. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. E sabe quando haverá outra vez uma dupla fazendo milagres? Também para um Israel que é apóstata, na tribulação. As duas testemunhas também agirão com poder. Porque, como disse Paulo aos Coríntios, o milagre não é para o crente, ele crê. O milagre é para o incrédulo. Porque mesmo vendo o milagre, não se converte, mas vai ser testemunho, certamente, de que eles rejeitaram a mensagem e também o poder de Deus. Então, realmente, a igreja nasce com esse poder de Deus na mensagem, como também no milagre, para que as pessoas se convertam e sejam salvas, não? Quer dizer, depois de uma aula dessa, parabéns, pastor Sedano, gostei muito da sua explanação. Essa visão que o irmão nos passou do conjunto de fatos aí, que Deus o abençoe e que isso seja participado aí por parte do irmão, não só para nós que estamos no ar hoje, né, na mesa redonda, mas nos seus sermões também. Isso é tão necessário de ser ouvido, né? Eu não vou acrescentar mais nada, porque, como diz o pastor Edson, há muito que se dizer, mas o tempo não permite. Eu devolvo a palavra ao irmão William, então. Muito bem, que preciosidade essas lições têm a nos transmitir, né? Que nós possamos realmente observar tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, tem nos falado, né? Para a edificação da igreja e também para
conversão de pessoas ao Evangelho. Meus queridos, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Nós temos várias programações especiais na nossa igreja, na PIBPP, e eu quero te convidar a vir participar conosco dessas programações especiais. No próximo domingo nós teremos um trabalho muito especial aqui na Escola Bíblica Dominical com as crianças. Amanhã Crescer em Cristo. E você é o nosso convidado. Traga a sua criança, venha trazê-los aqui. É um trabalho voltado para elas. Elas aprendem muito com esse trabalho e é um momento muito importante na vida da nossa igreja. Às 9 horas da manhã estaremos recebendo as nossas crianças aqui. Teremos a EBD primeiramente, depois o culto, né? Então, há uma inversão nesse domingo. Nós sempre fazemos no terceiro domingo, mas como tínhamos a série de conferências da Páscoa no domingo anterior, nós vamos fazer nesse próximo domingo. Você é o nosso convidado. Também no sábado, nós teremos uma programação especial nas nossas missões. Nós teremos um encontro de missões nas missões. Então, estejam atentos, entrem lá no site da PIBPP, você terá informações suficientes para ir até uma das nossas missões e nos reunir ali conosco. Também temos os trabalhos regulares da igreja, às quartas-feiras, né? E também aos domingos, tanto de manhã, às 9 da manhã, quanto às 19, que é o nosso culto noturno. Será um prazer recebê-lo aqui para participar, louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor juntos. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença e participação dos pastores, pastor Benedito Gabriel e também o pastor Humberto Vargas Sedano, nosso irmão Flávio na transmissão aqui conosco e os outros irmãos que nos auxiliam aqui. Nós vamos agora então passar aos pastores para suas considerações finais e em seguida teremos uma palavra de oração onde nos despediremos da mesa de explanação bíblica desta noite. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter estado aqui nessa manhã, em companhia dos nossos queridos irmãos. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter estado aqui nesta noite, na companhia dos irmãos, e compartilhando os ensinamentos da palavra de Deus através da orientação dessas lições da escola dominical. Que Deus nos abençoe e possamos praticar em nossas vidas tudo isso que aprendemos, juntamente com os nossos internautas queridos, nossa igreja, que sejamos sempre testemunhas do Senhor, conduzidos pelo Espírito Santo. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Então, pastor Gabriel, irmão William, quando a gente estuda a palavra, a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê o amor de Deus, a gente vê o poder de Deus, não? Antes de finalizar aqui minha participação, você vê assim, não? Como Deus controla a história. Capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 mostram 3 conversões. E cada conversão está vinculada a um dos filhos de Noé. No capítulo 8, se converte o eunuco etíope, de que linhagem? De Cã. No capítulo 9, se converte Saulo de Tarso, descendente de Sem. No capítulo 10, se converte Cornélio, da linhagem de Jafé. Através de aqueles 3 filhos de Noé, se povoou a terra de novo, não? Então o evangelho não era para Israel só. Por isso que falou João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não? Então o Senhor está preocupado com todas as nações. Por isso que houve os idiomas, não? Na época, para que entendessem no idioma de cada um. E aqui também se vê isso, não? Então Deus controla a história, quer salvar de toda a humanidade. Então procuremos aprender com Atos para ser mensageiros desse poder de Deus, na dependência do Espírito Santo, anunciando em Cristo salvação, não? A pessoas. Amado Pai, obrigado pela tua misericórdia, por chegar um novo fim de semana abençoado com chuva em nossa região, abençoa nossas famílias, nossos lares, nossos pastores, que como igreja, como missão, possamos cumprir a grande comissão, anunciando Cristo, Pai Celestial, às pessoas como Salvador, como Restaurador, como Senhor. Abençoa também a nação, que passa um momento difícil na parte política, na parte financeira, especialmente na parte espiritual. Que haya conversão, restauração, glorifica-te em nossas famílias. Abençoa certamente nossas missões. Seja tu com todos nós. Também pedimos pelos doentes, aqueles que passaram por cirurgia, aquelas famílias enlutadas, aqueles que estão também viajando nas estradas. Guarda cada um deles. Guarda-nos, guia-nos, sustenta-nos e mantém-nos nos teus propósitos.
pedimos tuas misericórdias. No nome santo e precioso do Senhor nosso Salvador. Amém. Amém.